Olá, pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre a semiologia do sistema urinário de cães e gatos. E assim como o sistema reprodutor, também vamos falar de sistema urinário de fêmeas e de machos. Nesse mesmo sentido de a gente identificar primeiro a estrutura, o que é formado, então o sistema que a gente vai trabalhar, nós temos aqui a formação do sistema excretor, né? Então, de vertebrados, que tem então dois rins, então é formado por dois rins, os ureteres, dois ureteres, uma bexiga e a uretra, que é a saída então da bexiga. Esse é a formação, né, do sistema excretor, também chamado de sistema urinário. Bom, como é que a gente começa a fazer o exame físico específico do rim? Algumas coisas que a gente tem que saber. Primeiro, a localização. A localização do rim é retroperitoneal, ou seja, ele está do lado, fora do peritônio, então da cavidade abdominal. Ele está localizado numa posição retroperitoneal. Então, esse órgão, né, ele é responsável pela produção de urina, a gente sabe, né? Então, ele que produz a urina. Ele tem essa característica aqui no cão, de o rim direito ser mais cranial, ou seja, o rim direito do cão, ele é mais cranial, mais para frente do que o esquerdo. Então, aqui nessa figurinha não dá para ver isso, né? Mas é pouca coisa também. E ele tem um formato de feijão em cão e em gatos. Quando a gente vai fazer o exame físico específico do rim, de cães e gatos, a gente faz então a palpação e inspeção bilateral, ou seja, a gente tenta palpar os rins. Mas aqui tem uma perguntinha: ambos são palpáveis? Não. O rim no cão não é fácil a sua palpação, não é muito rotineiro palpação de rim. Já no gato, sim. No gato é possível palpar o rim, segurar até o rim pela cavidade, pela parede abdominal, palpar ele. É possível, então, de palpar o rim no gato. E aí, então, se possível, a gente vê tamanho, simetria e a posição dele. Então, a gente faz essa palpação no gato, que no cão é difícil. Com alguns outros exames, né, a gente pode ver a forma, o contorno e a consistência dele. Então, alguns exames complementares do rim, né, que a gente vai ver mais para frente, eles proporcionam, então, um aumento, né, na possibilidade de visualização do rim. E também uma situação muito importante, um sinal clínico muito importante é a dor. Então, perceber se o animal tem dor na região renal do rim é muito importante durante o exame físico específico. Aqui tem algumas técnicas que são indicadas para exame dos rins. O principal deles, né, então são exames específicos e complementares. Então, a grande maioria das vezes, o rim é avaliado através de ultrassom, ou seja, o diagnóstico por imagens. Então, aqui a gente tem um ultrassom do rim esquerdo, mostrando, então, o tamanho dele, mostrando o parênquima dele, o tecido. Então, esse é um dos melhores exames para a visualização do rim. Também é feita urinálise, que a gente vai ver alguns exames depois, alguns exames bioquímicos, que também a gente vai ver, que ajuda a diagnosticar problemas renais. Pode ser feita a cultura da urina, então a gente tem coleta a urina e aí então é feito a colocação dessa urina em meios de cultura para ver qual bactéria que cresce, para ver qual é o tipo de infecção que esse animal está passando. E um extremo seria fazer a biópsia renal, ou seja, tirar um pedacinho do rim e então mandar para a histopatologia, para o laboratório, para ver se consegue identificar que tipo de doença que esse animal tem. Dentro desses exames bioquímicos aqui, que a gente tem como um tipo de exame para
tentar se chegar ao diagnóstico de uma alteração renal, nós temos essas possibilidades bem comuns aqui para ver a função do rim, se está ok ou não. São feitos em máquinas, tem vários tipos de máquinas, né? Tanto do laboratório humano quanto veterinário, que é visualizado, então, a creatinina, a ureia, como que está a proteína, o potássio e o fósforo. Então, são parâmetros bioquímicos que nos ajudam a ver a função do rim, né? Como é que ele está funcionando. Dentro desses parâmetros que a gente tem aqui, avaliando, por exemplo, a creatinina e a ureia, que são dois parâmetros bem importantes da função renal, a gente tem uma definição chamada de azotemia. A azotemia, ela é o aumento das concentrações de ureia e creatinina. Então, a ureia e a creatinina, ela tem uma faixa normal. Então, se elas estão aumentadas, é chamado de azotemia. E isso indica que o rim tem algum problema. Não só o rim, o sistema urinário, mas o rim também. Então, aqui, a gente tem uma divisão entre causas pré-renais, renais e pós-renais do aumento de ureia e creatinina. Então, o que pode aumentar a ureia e a creatinina, que são lesões antes do rim? São causas pré-renais. Então, não é uma lesão direta no rim, mas tem coisas que causam aumento da concentração de ureia e creatinina e que são chamadas de pré-renais. Então, por exemplo, a desidratação. Então, um animal muito desidratado aumenta a ureia e creatinina. A insuficiência cardíaca, o hipoadrenocorticismo, entre outros vários. Então, o que seria pré-renal? Causas antes do rim que causam, então, a azotemia. Aí tem as causas renais específicas, ou seja, uma doença renal com comprometimento da função. Então, o rim, por si próprio, está com uma lesão e ele, então, é que está proporcionando este aumento da ureia e da creatinina. E as causas pós-renal. Então, tem alterações pós-renais que causam, então, aumento da ureia e creatinina. Por exemplo, aqui uma obstrução da uretra. Então, vai aumentar ureia e creatinina. Obstrução do colo vesical, ou seja, da bexiga. Uma ruptura de bexiga. A bexiga deslocada, ou seja, na maioria das vezes, são obstruções do fluxo da urina que causam, então, aumento das concentrações de ureia e creatinina. Um outro termo importante que a gente tem dentro do sistema urinário é a uremia. Então, olha o que seria a uremia. É um conjunto de sinais que caracterizam as manifestações sistêmicas resultantes de mau funcionamento dos rins. Então, a uremia, ela já é o quê? O animal apresenta sinais clínicos. Então, existe comprometimento gastrointestinal, neuromuscular, cardiopulmonar, endócrino, hematológico e oftálmico. Ou seja, aqui na uremia, o animal já tem sinais clínicos desse aumento de ureia e creatinina. Então, o animal já pode ter vômito, diarreia, anorexia. Então, aqui na uremia, a gente tem sinais clínicos. Na anterior que a gente viu, azotemia, só aparece no exame, no resultado do exame, aumento da ureia e creatinina. Mas o animal não tem sinais clínicos. Então, quando ele tem a ureia e creatinina aumentadas e tem sinais clínicos, é chamado, então, de uremia. Na sequência do nosso exame, a gente vai falar dos ureteres. Então, os ureteres são esses carinhas aqui que transportam a urina dos rins até a bexiga. Então, eles também estão na posição retroperitoneal, então, deslocadas da cavidade abdominal. Então, essas estruturas aqui, que saem do rim e vão até a bexiga, são os ureteres. Aqui nós vamos falar um pouquinho das técnicas indicadas para o exame dos ureteres. Os ureteres a gente não tem muito como palpar em pequenos animais, então em cães e gatos. O que é feito, então, na maioria das vezes é imagem. Então, raio-x contrastado ou ultrassom. E aqui a gente tem um raio-x contrastado mostrando, então,
um contraste que foi injetado intravenoso no animal, e aí ele vai para ser excretado, então, e passa pelos ureteres. Então, aqui tem a pelve renal, o rim aqui, a pelve renal, e aqui a gente tem, então, um caminho do ureter. Então, isso aqui é uma radiografia contrastada. Aqui também, uma radiografia contrastada, mostrando o ureter desse lado e desse lado. Lembrem que o rim do lado direito é mais cranial, então esse aqui é o rim do lado direito, né? Aqui, numa outra imagem, o animal está em outra posição. Esse é o rim do lado direito, que é mais cranial, e esse aqui é o esquerdo. Tá? Então, essa é uma forma de diagnosticar alterações nos ureteres. Na bexiga, a gente tem uma seguinte situação. Ela essa estrutura aqui, a bexiga, é um reservatório de urina, né? Ele é um reservatório temporário, então quando ela está cheia, o animal elimina. E ela tem uma divisão em colo, corpo e vértice cranial. Então, o colo é a região, essa aqui, a região onde tem o esfíncter uretral. Aí nós temos o corpo, que é a grande parte da bexiga, e o vértice cranial, que é essa pontinha aqui. Cranial, por quê? Porque está em direção à cabeça, né? Crânio. Então, aqui é cranial. Na bexiga, nós temos que avaliar o quê? A posição dela. Então, nós vamos palpar para ver se ela está na sua posição. A gente consegue palpar, pegar ela em cães e gatos quando está cheia, né? Quando tem urina, a gente consegue palpar. Em gatos é mais fácil ainda. Então, a gente consegue palpar, segurar a bexiga. É bem tranquilo a palpação dela. Então, vamos ver a posição, o tamanho dela. Então, vamos avaliar se não está muito cheia. Tem alguma massa palpável? Tem alguma massa firme, dura? A espessura da parede, como é que está? E se o animal tem dor. Então, a gente pode visualizar aqui, palpar, né, essa questão da dor, que é super importante também no exame da bexiga. Dentro das técnicas indicadas complementares para a bexiga, a gente tem, então, que a gente já viu, né, os exames específicos, a palpação externa, que é, então, pegar a bexiga, palpar, e temos outras possibilidades, como o cateterismo vesical, então, sondar o animal para coletar urina, para mandar para fazer um exame, uma urinálise, uma punção vesical, que é essa aqui, então, aqui está mostrando uma cistocentese. Então, é feita uma preparação asséptica, tem que ter cuidado, e aí é colocado uma agulha, então, na bexiga para coletar a urina. Isso é chamado de cistocentese. Também se faz muito diagnóstico por imagem, então, fazer ultrassom e raio-x da bexiga. Pode-se fazer uma avaliação com vídeo, ou seja, uma cistoscopia. Então, colocar um vídeo dentro da bexiga para ver a parede interna dela, para ver se não tem lesões. E a urinálise, que é importantíssimo para também todo o sistema urinário. E, por fim, a gente tem, então, a uretra, que transporta a urina da bexiga até o exterior. Então, aqui está a bexiga, rim, ureter, bexiga e uretra, que vai, então, eliminar a urina pelo meato uretral externo. No macho, também tem, além da bexiga, o sêmen e o líquido seminal, né, que passam pela uretra. A uretra da cadela, ela é mais curta do que a do macho. Então, o macho tem uma uretra mais comprida. A gente vai ver numa foto aqui depois a diferença entre elas. Então, aqui, os exames específicos e complementares da uretra. Na maioria das vezes, o que é feito é inspeção indireta, ou seja, raio-x contrastado e ultrassom. Então, aqui a gente tem um raio-x contrastado, mostrando, então, a uretra. Então, aqui está a bexiga com contraste dentro, e aqui está a uretra de um macho. E aqui, então, a gente pode ver uma interrupção do fluxo do contraste, mostrando, então, uma obstrução parcial, porque ainda está passando, né? Mas tem uma alteração aqui, porque está interrompendo o fluxo. Então, esse é um raio-x contrastado, com contraste que é injetado IV.
né? E também é feito ultrassom da uretra, é uma técnica muito boa, depende do local dela também, né? Depende, são segmentos da uretra que são feitos, pode ser feito ultrassom. E uma outra alternativa é sondar. Então, a gente sonda, coloca uma sonda entrando aqui para ver se a sonda passa em toda a uretra. Se ela passar, quer dizer que não tem cálculo, não está obstruída a uretra. Ou ela pode trancar, né? Não passar aqui na sondagem, e aí então sugere que tem alguma obstrução. Outra situação importante que a gente tem que ver é com relação à micção. Como que está a micção desse animal? Como é que está a frequência? Como é que está a questão de dor? Ele tem dor? A gente vai ver o que quer dizer disúria. Ele tem retenção urinária ou ele tem incontinência urinária? Então, isso aqui é importante também a gente conversar com o proprietário e ele nos falar sobre a micção. Como é que está a micção do animal? Então, o que seria essa disúria? A disúria é a dificuldade de um animal urinar. Então, ele tem dor quando ele urina. Então, isso é disúria. Dor, sinais de desconforto, de dor quando ele está urinando. E aí pode haver dificuldade de eliminar a urina. Então, essa disúria é caracterizada por dor. Dependendo da causa e da intensidade, pode variar quanto ao tipo ou intensidade. Ou seja, tem animais que têm obstrução por cálculo vesical ou por cálculo uretral e que tem muita dor quando vai urinar. Então, o que pode causar dor quando a gente tem essa apresentação no animal de disúria? Então, a gente pode ter alteração na bexiga, na uretra, na vagina ou no prepúcio. Tudo isso pode causar dor ao urinar. Tumores ou cálculos na bexiga e obstrução. Qualquer obstrução do trato urinário pode causar disúria. Qual que é a frequência normal de micção em um dia? Então, quanto que seria o esperado? Em cães, não tem muito como saber por quê. Porque a gente sabe que essa posição de marcar território tem muita alteração na questão de cães machos. Tá? Então, é muito variável a quantidade de frequência de micção. Mas em cadelas, 2 a 4 vezes ao dia e gatas também. Gatos 2 a 4 vezes ao dia. Então, é uma ideia assim, para a gente ver o que seria o esperado de vezes de micção para animais adultos. Por que a gente fala isso? Porque tem variações na frequência de micção. E algumas delas são essas aqui. Então, o que seria polaciúria? Polaciúria é a micção anormalmente frequente. Então, o que acontece? O animal, ele urina muitas vezes durante o dia. Não aquele caso de macho marcando o território, mas o animal que tem muitas vezes urinando durante o dia e com pouca quantidade, sugere inflamação, principalmente inflamação na bexiga. Então, é bem característico de animais que têm cistite ter polaciúria, ou seja, urinar várias vezes durante o dia. Outro termo é a poliúria. Poliúria é o aumento do volume de urina. Então, o paciente apresenta o quê? Muita urina, diferente de polaciúria. Então, aqui, ele urina muito, e não muito frequente, mas ele urina com uma quantidade muito grande. Fica ali na posição, urinando, e produz muita quantidade de urina. Então, isso é poliúria. A oligosúria é a micção rara, em razão de diminuição da produção de urina. Então, oligosúria ou oligúria é uma quantidade pequena de urina. Isso normalmente está relacionado com doença renal. Então, o rim não está produzindo urina, então o animal não está urinando. E o pior de todos é a úria, quando não tem urina. Então, não é produzida urina. Então, casos de desidratação, hipovolemia, hipotensão arterial sistêmica grave, então lesões renais graves. Então, aí a gente não tem produção de urina. Qual que seria a quantidade padrão de urina produzida em 24 horas? Então, quanto que o animal produz de urina dentro da bexiga?
0,5 a 2 litros em cães grandes. Então, essa é a produção diária de urina, e cães pequenos e gatos de 40 a 200 ml. Para a gente ter uma ideia, então, de quanto que produz de urina um animal normal, para a gente poder saber o que seria alterado. Então, cães grandes de meio litro a 2 litros por dia, e cães de pequeno porte, gatos, 40 ml a 200 ml. Essa urina aqui, a gente está pensando em identificar algum problema, ela pode ter hematúria. Hematúria é a condição em que a urina contém sangue ou hemácia. Então, aquela hematúria seria a urina avermelhada. E aí ela pode ser uma hematura macroscópica, onde a gente pode visualizar a urina, então, avermelhada, então seria visível a olho nu, ou a microscópica, que a gente não percebe, então, essa coloração avermelhada da urina, não percebe a hematúria, mas lá no laboratório vai perceber, então, células sanguíneas. Uma diferenciação importante é sobre hemoglobinúria e mioglobinúria. Então, a hemoglobinúria é a presença de hemoglobina na urina, devido à hemólise, então, quebra de hemácias. Então, a gente tem várias doenças que quebram hemácias, e aí vai liberar hemoglobina. E aí, então, a urina vai aparecer de uma cor específica, avermelhada ou acastanhada. Então, são babesiose, leptospirose, são as principais doenças que causam hemoglobinúria. E a mioglobinúria é a presença de mioglobina. E aí a gente tem o quê? Quando é que acontece isso? Quando tem lesão muscular. Então, existe uma diferença entre hemoglobinúria e mioglobinúria. E também tem que levar em consideração, então, aqui, que na mioglobinúria a gente tem uma coloração castanha avermelhada da urina. Então, essa mioglobinúria não é tão comum em cães e gatos, é mais comum em equinos. O que acontece muitas vezes em cães e gatos é a hemoglobinúria. A gente tem um exame, né, bem importante para todo o sistema urinário, que é a urinálise. Então, avaliar a urina. Então, quando é que a gente solicita a urinálise? Então, quando a gente tem suspeita de doença do trato urinário. Então, a urinálise, ela serve para doença renal, para doença ureteral, para doença na bexiga, para doença na uretra. Então, serve para todo o sistema urinário. Quando a gente tem o quê? Uma doença grave de causa desconhecida, ou seja, a gente não está conseguindo chegar na causa da doença. É uma doença complicada, vamos fazer urinálise para ver, então, se auxilia no nosso diagnóstico. Paciente geriátrico, então os animais velhos, eles são indicados a ter a realização da urinálise quando tem qualquer tipo de alteração. E também é importante fazer durante a pré-anestesia. Então, saber como é que está a função do sistema urinário, porque tem muitos anestésicos que influenciam no sistema excretor. Então, é importante a gente saber antes da anestesia, vai fazer uma cirurgia qualquer, seria o ideal fazer urinálise. Para fazer urinálise, a gente pode coletar a urina de que forma? Então, por micção espontânea, por cateterização ou por cistocentese, que a gente já viu a figura anterior. Então, a micção espontânea é o animal urina e a gente coleta com um frasco estéril. Então, ela apresenta células de detritos da uretra e do canal genital. Então, a micção espontânea, ela tem umas células que não seriam boas para análise, pode mascarar o nosso exame. Então, quando a urina passa pela uretra e pelo meato uretral externo, ela pode se contaminar, né? Então, ela pode mascarar. Cateterização, então, a gente passa uma sonda no animal e coleta através de uma sonda. A gente vai ver uma fotinho mais para frente aqui de como é que seria essa sondagem. Então, é feita também o descarte da amostra inicial. Então, quando passa a sonda para coletar a urina, descarta a primeira amostra, deixa pingar um pouquinho a urina e depois é que tu pega para mandar para o laboratório. E a principal, a mais realizada, é a cistocentese. Então, é aquela fotinha que a gente viu, com uma agulha e uma seringa, nós vamos penetrar na bexiga e vai coletar a urina de lá. Essa aqui é a melhor amostra. Então, a cistocentese, ela é utilizada
em qualquer situação. Aqui tem um exemplo na obstrução da uretra por cálculos ou tumores compressivos, mas não precisa ser só assim, pode ser em qualquer situação a coleta de urina por cistocentese. Então, a vantagem é que a amostra obtida dessa forma, por cistocentese, ela está isenta de bactérias e de outros resíduos contaminantes oriundos das vias urinárias. Então, a gente está realmente avaliando a urina em si. Então, aqui a gente tem uma amostragem que seria dessa situação aqui, ó, da cateterização. Como é que é feita, então, a sondagem para coletar a urina. Então, em cadelas, é feito com uma sondinha e uma posição do dedo direcionando ao meato uretral, ao orifício uretral externo, então, aqui, e aí tem que posicionar e direcionar a sonda em direção à bexiga. E no macho é mais fácil, então é uma sondinha que é introduzida no meato uretral externo, na pontinha do pênis, e por aqui é que vai ser coletado então a urina, descartando as primeiras gotas, tanto aqui em machos, quanto aqui na fêmea, descartando também a primeira urina. Lembrando que essa seria uma segunda opção. A melhor opção é a cistocentese. E por último, a gente tem a próstata. Então, a gente vai avaliar a próstata, essa estrutura aqui. E aí, então, a gente tem o quê? Em machos. Então, nós vamos ver a posição, o tamanho, a simetria, a consistência e se tem dor na próstata. Como que é feito, então, o exame? O exame, ele busca algumas alterações, como a alteração chamada de prostatite, que é uma inflamação, tumores aqui na próstata, mas o foco principal do exame para a próstata seria buscar a ocorrência de HPB. HPB é hiperplasia prostática benigna. A próstata aumenta de tamanho e não é um tumor, é só um aumento dessa próstata. E aí, então, a próstata aumenta de tamanho e aí vai ter problemas de dor, vai poder interromper o fluxo urinário que está passando aqui. Então, essa próstata aumentada traz alguns problemas. Então, essa hiperplasia HPB, ela é devido ao aumento da testosterona, então ela está relacionada com a parte hormonal do macho, e essa testosterona, ela estimula a proliferação do epitélio. Então, essa glândula aqui, a próstata, ela começa a aumentar. Essas setinhas aqui estão demonstrando o tamanho, o aumento dela, então ela começa a aumentar devido ao estímulo hormonal. Então, no cão, a principal busca é por essa hiperplasia, né? Então, é a principal situação. Então, aqui a gente tem uma próstata normal, olha o tamanho normal de uma próstata, e uma próstata aumentada, uma próstata com hiperplasia benigna. E aí, o que isso aqui gera? Olha o que pode gerar. Tenesmo e disquesia. Então, dificuldade de defecar e dor ao defecar. Por quê? Olha aqui, a próstata está comprimindo o reto. Então, ela está comprimindo a parte do intestino e isso aqui incomoda o animal. Olha como que é o normal. Tem que ficar assim. E aqui a próstata está tão aumentada que comprime o reto. E aí isso aqui dá dificuldade de defecar e dor. Também afeta o quê? A parte urinária. Então, a próstata, ela está ao redor da uretra. Então, aqui dentro está passando a uretra e aí, então, pode dar dor, pode dar hematúria. Isso aqui acontece, essa hiperplasia no animal adulto não castrado. Por que não castrado? Porque tem influência hormonal. Então, aqui é feito para teste a palpação retal. Então, nós vamos introduzir a mão no reto, no ânus, e aí vamos tentar palpar, então, a bexiga, a próstata. Então, vamos tentar palpar a próstata para ver o tamanho dela, né? Então, se ela está aumentada, se ela está lisa, ou se ela está irregular, se ela tem dor ou não. Então, isso tudo é buscado durante a palpação retal.
E, como exame complementar, para a próstata, a gente tem um exame muito importante, que é o ultrassom. Então, além do toque retal, nós podemos fazer o ultrassom, que é muito importante. Então, aqui a gente tem uma visualização de uma próstata, já se sabe o tamanho normal de uma próstata esperada de acordo com o porte do animal. Então, no ultrassom, o profissional consegue ver se ela está aumentada de tamanho, sugestivo de hiperplasia prostática benigna. Tranquilo, moçada? Esse, então, é o sistema urinário. Qualquer dúvida, vamos conversando. Abração. Quem é de Lavra se lembra do meu galgo Penharol. Vai o brasino bragado, olhos gateados de sol. Quando o meu galgo arrancava com lombo que era um anzol, bicho que vi